O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido da Procuradoria-Geral da República para arquivar uma investigação contra o presidente Jair Bolsonaro por suposto vazamento de dados sigilosos da Polícia Federal. Na decisão, Moraes alega que os pedidos da vice-procuradora Lindora Araújo não deveriam ser conhecidos por impertinentes e intempestivos, ou seja, considera não ser constitucional impedir o andamento das investigações. O caso envolve a divulgação de dados de uma operação da Polícia Federal que investigava um ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral. O parecer contrário ao inquérito havia sido enviado pela PGR na segunda-feira. Além de se manifestar pelo arquivamento do inquérito, Lindora acusou Moraes de violar o sistema processual acusatório na medida que decretou diligências investigativas e compartilhou provas de ofício, sem prévio requerimento do titular da ação penal e até mesmo da autoridade policial. Olha, eu começo aqui o meu comentário lembrando que nesse inquérito o único indiciado foi o ajudante de ordens do presidente, o coronel Cid. Não foram indiciados nem o presidente, nem o Felipe Barros. O que a vice-procuradora-geral da República disse em alto e bom som é que um ministro do STF violou o sistema acusatório. Por que que isso aconteceu? Porque no Estado de Direito, quem acusa não pode ser a mesma pessoa que julga. Essa separação de funções, né? Tem uma pessoa que investiga, outra acusa e outra julga. Isso é o chamado sistema acusatório. Isso foi criado para preservar a neutralidade do juiz, da pessoa que julga. Ora, se a pessoa que julga é a mesma que acusa, não há neutralidade. Foi isso que foi violado nesse caso, é o que disse a vice-procuradora-geral da República. Ela disse também que, ao determinar que a Polícia Federal realizasse uma nova diligência, o ministro entrou nas funções exclusivas do Ministério Público, o que é vedado pela Constituição, porque é o Ministério Público que acusa o réu, que determina investigações. Outra coisa muito importante que a procuradora disse, ela disse que a decisão do magistrado contaminou todos os elementos probatórios derivativos da diligência investigativa determinada por ofício, ou seja, as provas que foram colhidas nessas investigações não são legalmente válidas. Lindora, a Procuradora-Geral da República, também disse que o órgão, não a Procuradora-Geral, a Procuradoria-Geral da República, não vai usar nenhum elemento do relatório encomendado pelo ministro para fins de processo penal, dada a sua clara ilicitude. Lindora também lembrou que o ministro não pode recusar o pedido de arquivamento feito pela Procuradoria-Geral da República, porque isso é o que diz o artigo 28 do Código de Processo Penal, que até onde todos nós sabemos ainda está em vigor. Se o juiz ou ministro discorda do pedido de arquivamento, a única medida que ele pode fazer é remeter o caso ao Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público Federal e que dá a palavra final. Portanto, se o pedido de arquivamento já vem do Procurador-Geral, só resta ao juiz arquivar. Isso é um entendimento consolidado no próprio STF há décadas. Isso, meus amigos, senhores e senhoras, brasileiros e brasileiras, é um exemplo concreto do que se chama Estado de Direito. Se eu não estou enganado, o Alexandre de Moraes foi promotor. Acho que ele trabalhou no Ministério Público. Tendo trabalhado ou não, ele deve ter tido aulas suficientes, por menos aplicado que fosse, para entender que a acusação é feita pelo Ministério Público, como lembrou a vice-procuradora. Ele sabe disso. Deliberadamente, ele esquece isso para se transformar também em promotor do caso em que ele age como
como investigador, delegado, agora promotor também, juiz e réu. Ele sabe que isso é ilegal, ele sabe que é inconstitucional, então ele sim está fazendo uma provocação político-eleitoral. Esse livro que eles acabaram de lançar, Os 11 Ministros, que tem o nome que o José Roberto Guzzo, em mais um artigo brilhante na revista Oeste, qualificou de piada pronta. O livro tem o título de Liberdades, cada um trata de uma. Eles tratam de liberdade sempre com ressalvas, todas. Tem palavras, né, como foi lembrado ontem, que não precisa de adjetivo. Liberdade é liberdade. Liberdade de expressão. Eles gostam de colocar aquelas condicionais. Liberdade com responsabilidade. Liberdade com não sei o quê. Então é o seguinte, eles transformaram esse livro numa cartilha dos ministros que substitui a Constituição. Isso é ilegal, é imoral. O que engorda é o que eles comem em matéria de lagosta, tal, mas é ilegal e imoral e deveria, em qualquer corte suprema, semelhante a essa, provocar um pedido de afastamento. Só que ali mexeu com um, mexeu com todos. Eles são um time. Mas como é que pode alguém violentar a Constituição tão cinicamente e nada acontecer? Eles acusam a gente. Nós estamos afrontando o Supremo. O Supremo está interpretando a Constituição como quer e de maneira errada. Eles não podem reescrever todos os textos que tratam de direitos. É o que eles fazem nesse livro. Direito de ir e vir, por Gilmar Mendes. Eu digo, ele vai proibir ele vai considerar crime hediondo vaiar algum ministro do Supremo que apareça indo e vindo de tênis em Portugal, por exemplo. Então, o que está acontecendo é muito grave. Ele está ignorando o Ministério Público, desmoralizando o Ministério Público, como ele tentou fazer com a Presidência da República e com a Presidência da Câmara. Presidência da República em vários casos, começando pela nomeação da superintendente, né, da Polícia Federal. E o Congresso, começando pela Câmara, com a prisão do deputado Daniel Silveira. Então, até onde vai essa provocação? Quem o elegeu para isso? Por que ele pode tudo? Não há um ministro que leia a Constituição para ele? É o que deveriam fazer, pelo menos, os indicados neste governo. Pelo menos, leiam a Constituição todo dia. Eu lembro de novo que no comício das diretas, o maior que eu já vi, o avô do Guilherme Fiuza, pode falar do avô, né, Guilherme? Leu uma linha na abertura do discurso dele. Estou falando do doutor Sobral Pinto, Heráclito Fontoura Sobral Pinto. Ele leu uma linha. Começou o discurso dele perto da Candelária assim: todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido por representantes eleitos ou diretamente. Pronto, a multidão aplaudiu, entendeu, e é isso que alguém precisa ler, sobretudo nas manifestações de 7 de setembro. Vamos ler isso. Vamos ler a Constituição. Essa é a argumentação de quem discorda das ilegalidades e dos crimes praticados por ministros do Supremo. O Miro Teixeira, um ex-parlamentar, Augusto, dizia que a Constituição brasileira deveria ter apenas 2 artigos. O primeiro, todo brasileiro tem que ter vergonha na cara. O segundo artigo, estão revogadas as disposições em contrário, né? Para se ter uma ideia. É do não conhecer que eu falo que era um caso típico. Veja bem, o juiz vai decidir entre a defesa e o Ministério Público. Se o Ministério Público está pedindo para arquivar, se a defesa está pedindo para arquivar,
não existiria outra opção do juiz, né? A não ser arquivar. Pergunta a esses que estão espalhando essa fake news de que essas manifestações que têm sido pacíficas, enormes, democráticas, não partidárias, de repente vai haver uma no 7 de setembro que será fascista, será autoritária e antidemocrática, né? Então, estão dando esse vexame, inventar essa historinha. Já falei, né? Não sei se é para plantar algum incidente, eu espero que não, né? Agora, o que esses tão zelosos defensores da democracia acham de um ministro do Supremo ignorar as demais instituições? O que os senhores e as senhoras acham de um ministro do Supremo que recebe um parecer indicando que ele violou um processo acusatório, né, do sistema processual e simplesmente ele ignora isso? Ele não quer saber como têm sido outras ações voluntaristas dele e de colegas seus. Então, esses aí que estão fingindo que estão defendendo a democracia, eu pergunto o seguinte: vocês estão com a consciência em paz? Vocês acham mesmo que ficar atiçando o Supremo Tribunal Federal para atos de vontade, para exorbitâncias, né, que está valendo tudo nesse antibolsonarismo psicótico, como diz a Ana Paula, vocês acham mesmo que está valendo tudo? Vocês acham que depois, né, porque tem um depois, né? Vocês acham que depois isso aí não vai custar caro para todos nós? Esse negócio de ficar fingindo, de ficar atropelando instituição, de ficar mentindo, de ficar fingindo que o povo é fascista, é violento e antidemocrático, ficar fingindo que tudo é milícia e dando esta corda para servidores públicos agirem de uma maneira política, de uma maneira distorcida em relação às suas funções, porque o antibolsonarismo a tudo abençoa. As manchetes, né, coordenadas do consórcio dizem que está tudo bem. Nós acabamos de ver uma ministra, né, dizendo ali que era preciso, o presidente tem tantas horas, tantos dias para responder sobre um ato de 7 de setembro. É isso que nós estávamos vendo. E o Lula, que pediu voto fora da campanha, não se ouve falar nada. Então, é claro, esse apelo que eu estou fazendo, honesto, né, a todos que querem a honestidade intelectual e a integridade institucional no país democrático, é o seguinte: a vista grossa, né, para essa conduta do Supremo vai custar caro para todos nós, seja qual for o resultado da eleição, seja o que acontecer em seguida. Isso é uma desmoralização, isso é uma quebra de confiança. Então, é mais do que, já quase tarde, né, é mais do que tempo, das vozes que ainda têm moral se levantarem contra isso. Tem que ter, no mínimo, um debate. Mas, espera aí, então a Procuradoria-Geral da República está extinta? Não vale mais? Não vale mais como instrução? Não vale mais como recomendação de acusação? Então vai ter que mudar a Constituição, fica só o Supremo fazendo tudo. Prestem atenção, porque são desvios grosseiros e, volto a repetir, isso não vai ficar barato. E eu não estou falando de lados políticos, não. Isso, para a democracia brasileira, se persistir, vai custar muito caro. Augusto.